Olá, pessoal. Estamos aqui para a aula de física dessa semana. E, gente, eu vou fazer a correção do exercício da última aula. Lembra aí que o conteúdo que eu passei para vocês foi grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Então, vamos começar a correção. Primeira questão que eu deixei para vocês, lembra que foi de um livro na página 83, eu acho, 84, alguma coisa assim. E a primeira questão diz o seguinte, ó. São dados os vetores V1 e V2 em três situações distintas. Represente graficamente em seu caderno o vetor resultante, né, que é Vs, é igual a V1 mais V2 em cada uma das situações indicadas a seguir. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui esses dois vetores. Ó. O vetor 1, né, que ele está na vertical aqui, na direção vertical e no sentido para cima. Né? E temos esse V2 aqui, que ele está na horizontal indo para a direita, no sentido para a direita. Beleza, então temos esses dois vetores e quer saber qual é o vetor resultante. Ou seja, é o resultante de V1 mais V2. Eu quero fazer a soma dos vetores, certo? Observa, gente, que eu posso fazer de duas maneiras, né? Que é pelo paralelogramo, a regra do paralelogramo, não é? Que eu formo um paralelogramozinho e acho o resultante. Ou eu posso fazer pela linha diagonal, a linha poligonal, desculpa, linha poligonal. Só que lembra, para me fazer pela linha poligonal, eu tenho que pegar a extremidade de um vetor e juntar no início do outro vetor. Teria que ficar assim, ó. Aqui é a extremidade do V1 com a origem do V2, né? Aí dessa forma, eu traçaria aqui um segmento que vai da origem de um até a extremidade do outro. Isso aqui seria o vetor resultante. Então aqui seria a linha através da linha poligonal, né? Só que aqui, ó, observa que esses dois vetores ligados aqui, eles estão ligados pela origem. Para mim fazer pela linha poligonal, eu teria que estar nesse formato aqui, né? O final de um está no início do outro. Só que aqui os dois inícios, as duas origens estão ligadas. Aí nesse caso aqui, o que é que eu faço? Eu respondo através da regra do paralelogramo, né? Como é que eu faço isso? Eu pego um segmento que é paralelo ao V2, então ficaria isso aqui, ó, né? E pegarei um segmento paralelo ao V1, que ficaria isso aqui. Pronto. Aí depois o que é que eu faço? Eu pego um vetor que vai ligar da origem dos dois vetores até lá a extremidade, né? Até esse vértice aqui, ó. Então, é só fazer esse segmento. Pronto. Esse vetor que eu tracei aqui é o vetor resultante, o Vs. Né? Tá aí. Esse é o resultado, gente. Bem simples, não é não? É só para representar graficamente, eu não preciso fazer nenhum tipo de cálculo nessa questão. Então, olha só, ficaria dessa forma, certo? Tá aqui a resposta. Nessa letra B, eu já respondi a questão, né? Que eu só preciso traçar um vetor, o Vs, que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, vai ser isso aqui, ó. Só isso, aqui vai ser o Vs, certo? Só isso. Então, tá aqui a resposta. E mesma coisa vai acontecer nessa letra C, né? Olha aqui, a extremidade de um está ligado à origem do outro, então vai ser esse segmento aqui, ó. Pronto, aqui é o vetor resultante. Então está respondida a letra A. A letra A é só isso, é só para representar graficamente. Então a gente fez a representação graficamente. Claro que vocês teriam que desenhar isso aqui no caderno de vocês, tá? Foi o que muita gente fez. Beleza. Segunda, a questão 49. Retome o exercício anterior, sabendo que o lado de cada quadrícula é igual a uma unidade de medida. Determine o módulo do vetor Vs em cada situação. Então, beleza. Olha aqui, esses vetores aqui, gente, ele está representado na malha quadriculada. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque está bem clarinho. Mas aqui tem uma malha quadriculada. É um monte de quadradinho. Está dizendo na questão que cada quadradinho desse tem uma unidade de medida. Uma unidade. Poderia ser, por exemplo, 1 centímetro, 1 metro, entendeu? É uma unidade. Aí, se eu quero achar o vetor resultante aqui, né, o resultado, o Vs, observa que nesse primeiro caso aqui, ó, na letra A, o vetor 1, o V1, vou colocar aqui embaixo, ó, V1, ele mede 1, 2, 3 quadradinhos, ou seja, 3 unidades, mede 3.
Então, o módulo desse V1, né, o módulo do vetor 1 é 3. Se eu observar o V2, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, eu poderia dizer que V2 é igual a 4 unidades. É igual a 4. Certo? Beleza. O que eu quero achar é justamente o tamanho desse vetor resultante aqui, ó, o VS. A gente observa o seguinte. Se eu pegar esse V1 aqui, e deslocar ele aqui para a direita, fazer a projeção dele aqui, ó. Como se eu fizesse o paralelogramo, entendeu? Só que nesse caso aqui vai ser um retângulozinho. Mas olha só, se eu traçar aqui desse lado, lembre que essa medida que tracejada que eu fiz aqui tem a mesma medida de V1, né? V1 vale 3, então aqui desse lado dessa figura vale 3. Aqui embaixo no V2 vale 4. E, gente, se vocês observar aqui eu tenho um triângulo retângulo, não é? Triângulo retângulo. E no triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, não é verdade? Eu passei até alguns exemplos lá quando eu passei o assunto que aparece teorema de Pitágoras, né? Aparece triângulo retângulo. Então aqui se eu quero achar o VS, ó, observa que o VS, que é esse lado aqui do triângulo, é a hipotenusa do triângulo. Aí o que é que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é VS, não é? Deixa eu botar aqui do lado, ó. VS ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, seria esse cateto aqui, 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 4 ao quadrado. Pronto, ficaria dessa forma. Aí aqui eu resolvo 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, eu vou ter VS é igual a 9 mais 16, né? 9 mais 16 dá o quê? Dá 25. Então, ficaria VS ao quadrado é igual a 25. Aí pega o quadrado, passa em forma de raiz, fica a raiz de 25. Então, tá aqui, ó. Já tá aqui respondido passo a passo. Certo, gente? Dá para entender isso aqui, né? Então, tá aqui, ó. VS ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, porque eu apliquei o teorema de Pitágoras. Olha só, apliquei o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, beleza. Resolvendo aqui, ó, o VS, gente, eu vou colocar VS não porque fica muito chato, tá botando S toda vez. Então fica só V, tá? O vetor resultante aqui ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25. Faço o quadrado em forma de raiz, né, para o segundo membro, então fica V é igual a raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é o quê? 5. Ou seja, 5 unidades. Então esse vetorzinho resultante aqui, o VS, mede 5 unidades. O V1 é 3, o V2 é 4 e o VS é 5. Beleza? Pronto, letra B. Gente, observa que na letra B eu tenho o mesmo triângulo retângulo que apareceu aqui na letra A, o mesmo triângulo retângulo. Observa que V2 continua sendo 4, olha, 1, 2, 3, 4 unidades, e o V1 continua sendo 3 unidades, tá? 3 unidades. Então aqui é 4 e aqui é 3. Esse lado aqui é a hipotenusa do triângulo, então vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras de novo, tá? Teorema de Pitágoras, novamente, mesma coisa. Então, gente, se eu calcular tudo de novo aqui, eu vou fazer esse mesmo cálculo que eu fiz na letra A, o mesminho, tá? Então, não vou fazer de novo não, tá, gente? Olha, a resposta aqui é 5, é da mesma resposta da letra A. Então, na letra A o vetor resultante é 5, na letra B o vetor resultante também é 5, certo? Vamos para a letra C. Na letra C, eu quero achar o vetor resultante, que é esse de baixo, tá? Mas observa só, gente, quanto é que vale V1? Quanto é que vale V2? É isso que a gente tem que observar aqui. Aí observa que o V1, ele não é o lado do quadrado, tá? Ele não vai pegar os lados do quadradozinho aqui, ó, da malha quadriculada. Ele está pegando as diagonais da malha quadriculada, de cada quadradinho da malha quadriculada. Então, observa, gente, que eu não posso dizer que é 1, 2, 3 unidades. Esse V1 não é 3 unidades, porque ele é a diagonal de cada quadradinho. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho aqui um quadrado 1, né, um quadradinho. Lembra que o lado desse quadrado mede 1, então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, certo? Observa que lá o vetor está passando aqui na diagonal, está passando assim, não é? Está passando aqui na diagonal. Então, eu preciso saber quanto é que mede essa diagonal. A diagonal de um quadradinho desse mede quanto? Eu preciso achar, eu preciso calcular. E como é que eu calculo essa diagonal? Para me calcular essa diagonal, gente,
Eu só preciso pegar esse quadradinho aqui e dividir em 2 triângulos retângulos. Professor, eu não consegui ver isso, eu não consegui pensar nisso. Mas é necessário fazer, senão a questão fica errada. Se você disser que o V1 é 3 e o V2 é 4, 4 não, 3 também, ó, pega 3 diagonais, os dois pega 3 diagonal, ia dizer que aqui é 3 e aqui é 3, se você calcular dessa forma, vai dar errada a resposta. Beleza, então vamos lá. Calculando a diagonal do quadrado. Gente, observa que vai formar um triângulo retângulo, né? Olha só aqui, ó. Triângulo retângulo. Onde esse lado do triângulo mede 1, esse lado de baixo do triângulo mede 1, e eu quero achar a hipotenusa, não é? Eu quero achar a hipotenusa do triângulo. Então, calculando aqui do lado, ó. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui de D de diagonal, tá? Chamar de D. Eu poderia chamar de X, poderia chamar de V, não sei, qualquer coisa. Eu vou chamar de D, diagonal. Então, vai ficar diagonal ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, que é 1, mais esse outro cateto aqui ao quadrado, que é 1, né? 1 ao quadrado. Pronto. Então, eu vou ficar com diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, fica 2, né? Então, vou ter diagonal ao quadrado é igual a 2. Para mim achar a diagonal, né, o D, é só pegar esse 2 aqui, esse quadrado, e passar em forma de raiz. Então, vai ficar diagonal é igual a raiz quadrada de 2. Ô, gente, olha só. A diagonal de cada quadradinho na malha quadriculada mede raiz de 2. Ou seja, se aqui esse vetor 1, esse V1, ele está passando por uma diagonal, duas diagonais, três diagonais, então significa que é 3 vezes raiz de 2, né? Porque é 3 raiz de 2. Está passando 3 vezes, e cada quadradinho desse tem raiz de 2 como diagonal. Então, beleza, ó, vou botar assim. Diagonal, uma diagonal mede raiz de 2. Tá aqui, ó. Uma diagonal mede raiz de 2, certo? Observa, gente, que esse tracejado aqui, ó, esse tracejado aqui, né, o V1 junto com o V2, aqui vai formar um triângulo retângulo, certo? Aqui forma um triângulo retângulo. Por que forma um triângulo retângulo? Porque justamente está pegando as diagonais, ó. Então, se eu juntar aqui esses segmentos que junta duas diagonais, forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, olha só. Se isso aqui é um triângulo retângulo e eu quero achar o valor daqui de baixo, que é o VS aqui embaixo, ó, aqui vai ser a hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Então, vou ter V ao quadrado é igual a... Observa que esse lado do triângulo, gente, mede 3 raiz de 2, né? Que é raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. É 3 raiz de 2. Então, tá aqui, ó. O cateto é 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, mais a soma do outro cateto, que é 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Vai ficar dessa forma aqui. Pode ser que esteja complicado para alguém entender, mas fica isso, tá? Pronto, aí aqui eu vou resolver agora. Ó. 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser 3 ao quadrado que dá 9, e depois eu faço raiz de 2 ao quadrado que dá 2, tá? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Por que dá 2? Porque lembra que é raiz de 2 elevado ao quadrado. Eu poderia fazer 2 ao quadrado dá 4, então ficaria a raiz de 4. Se eu tirar a raiz de 4, dá o quê? 2. Tá? Ou simplesmente eu poderia simplificar. Corta o radical aqui, a raiz, né? E simplifica com o expoente 2. E só sobra esse 2 de dentro da raiz. Então, fica 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Tá? Então, fica 9 vezes 2, mais. Aqui vai ser a mesma coisa, fica 9 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. Aqui também dá 18. 18 mais 18, 36. Passa o quadrado em forma de raiz, então fica a raiz de 36. Logo, o V, né, o resultante aqui vai ser 6 unidades. E se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Certo? Tá aqui a resposta. Professor, poderia calcular, achar a resposta sem fazer nenhum tipo de cálculo? Poderia até, né? Porque aqui é só observar que se eu sair daqui para chegar aqui, eu vou andar 6 quadradinhos, 6 unidades. Beleza? Então é isso. Segunda questão foi isso aí. Terceiro, são dados 4 diagramas com os vetores V1, V2 e V3. Tá? Ó, diagrama 1 é isso aqui. Diagrama 2, 3 e 4. Aí pergunta.
Associe cada diagrama a um dos itens abaixo. Então vamos lá. Esse diagrama 1. Observa que eu tenho aqui, ó, V1. No final de V1 está ligado com V2, não é? Então eu poderia dizer aqui, ó, que V1 mais V2 vai resultar o V3. Porque o V3 ele começa aqui na origem do primeiro e termina no final do segundo, ó, na extremidade do segundo vetor. Então, esse V3 é o resultante da soma de V1 mais V2. Então, esse diagrama 1, ele vai ter como resposta a letra, deixa eu ver aqui, a letra C, né? Letra C aqui, ó, V1 mais V2 é igual a V3. V1 mais V2 é igual a V3. Então, aqui, o diagrama 1, ele está associado à letra C, certo? Letra C. Vamos lá, o diagrama 2. O diagrama 2. Olha que V1, V2 e V3, eles estão ligados pelas extremidades. Olha só, na extremidade do V1 começa o V2, na extremidade do V2 começa o V3. Então eu não posso dizer aqui que vai ser a soma de V1 mais V2 vai resultar no V3. Não vai ser igual a V3, entendeu? É como se eu estivesse somando os três vetores. V1 mais V2 mais V3, tá? E se vocês observar, gente, quando eu faço isso aqui, ó, vai para lá, vem para cá, depois volta, eu volto para onde? Eu volto para o zero, né? Para a origem, Então, eu posso dizer que esse 2 aqui, essa afirmativa 2, está associado à alternativa A. V1 mais V2 mais V3 vai ser igual a zero. Então, a alternativa, quer dizer, o diagrama 2 vai ter como correspondente a letra A, certo? Tá aí. Terceiro, 3. Deixa eu já arriscar aqui, já foi o C e já foi o A, tá? Falta o B e o D. Olha, diagrama 3. O diagrama 3 é o seguinte, ó. Se eu começar no V1, ó, V1 não vai estar somando com o V2, não é? Por quê? Porque a extremidade do V1 está ligada à extremidade do V2. Então não vai ser V1 mais V2, entendeu? Aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Olha aqui, o V3, na extremidade do V3, está começando o V2. Então, eu poderia dizer aqui, por exemplo, ó, que V3 mais V2 vai ser igual a V1. Por que igual a V1? Porque o V1 ele começa no início do primeiro e termina na extremidade do segundo. Então, aqui V3 mais V2 é igual a V1. Pronto, vai ficar dessa forma. Então, deixa eu ver aqui qual é a alternativa correta. Olha, a letra D está dizendo que V1 mais V3, né? V1 mais V3. Não é V1 mais V3, é V3 mais V2. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Então, o diagrama 3 está relacionado com a letra B. Por que a letra B? Porque aqui, gente, se eu posso dizer que V3 mais V2 é igual a V1, eu posso dizer que V1 é igual a V3 mais V2. Dá a mesma coisa, tá? Então, beleza, tá aí. E só sobrou o quê, gente? A alternativa, o diagrama 4 para a letra D, né? É o que sobrou, então vai ser isso aqui. Vamos analisar aqui rapidinho. Olha só. Se eu começar aqui no V1, o V1 está descendo. Tá? Olha que na extremidade do V1 está começando o V3, não é? E no início do V1, e o V2 ele começa no início do V1 e termina na extremidade do V3. Então eu poderia dizer aqui que é, ó, V1 mais V2 vai resultar no V1 mais V3 vai resultar no V2, tá? Então tá aqui, ó, V1 mais V3 é igual a V2. Pronto, tá respondida a questão 50. Vamos para 51 para terminar logo. Diz assim, ó, em uma aula sobre operações com vetores, o professor pediu aos alunos que representassem o vetor soma de três vetores, V1, V2 e V3, certo? Que é que represente graficamente a soma desses três vetores. Então, está aqui representado, ó, V1, V2 e V3, beleza? Aí diz o seguinte, ó, 4 alunos fizeram as representações indicadas abaixo. O primeiro aluno representou dessa forma, ó,
ligou o V1, né, com o V2, com o V3. Aqui está somando, né, gente? Ó, a extremidade do V1 começa no V2, então está somando o V1 com o V2, e o V3 ele começa na extremidade do V2, né? Então está somando os três vetores, ó, V1 mais V2 mais V3. Então o aluno 1 fez corretamente a representação, beleza? O segundo aluno, olha que ele pegou o seguinte, ele pegou V2, né? Aí na extremidade do V2 ele colocou V1, que aqui está somando, não tá? Eu estou somando aqui, ó, V2 mais V1. E na extremidade do V1, ele começou o V3. Então também está somando. Ó. Então aqui está V2 mais V1 mais V3. Então, gente, eu posso dizer que esse aluno 2 está correto também sua resposta. Sua representação gráfica também está correta. Não é verdade? Mas, professor, olha, o aluno 1 começou no V1, foi para o V2, depois V3. E o aluno 2 começou no V2. Sim, mas não importa, gente, porque lembre que numa soma, a ordem dos fatores não importa, né? Se eu faço V1 mais V2 mais V3, é a mesma coisa que fazer V2 mais V1 mais V3. Ou fazer V3 mais V1 mais V2. Dá no mesmo, é uma soma, né? Se eu faço 2 mais 1 é 3. E 1 mais 2 também dá 3. Se eu trocar a ordem dos fatores, não altera o resultado, certo? E dá para perceber o seguinte também, ó. O tamanho desse vetor aqui resultante é o mesmo tamanho que esse aqui, porque é a soma dos mesmos vetores, certo? Terceiro aluno, aluno 3. Ele fez V3 mais V2 mais V1. Olha que o resultante é esse. Eu posso dizer também que o aluno 3 também fez corretamente, né? Está correto. Olha que o tamanho do V3, do resultado é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, tá bom? O que está mais diferentão é esse aluno 4, né? Tá tudo bagunçado aqui. Mas vamos tentar analisar aqui. Olha só. Ele representou o seguinte. Esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, esse, tá? Ele é resultado, vou apagar ali. Ele é resultado de V1 mais V2. Se eu pegar V1 mais V2, eu vou ter isso aqui como resultado. E ele fez aqui pela regra do paralelograma, ó, tá? Tem isso aqui como resultado. Aí depois que ele fez V1 mais V2, ele fez o seguinte, ele pegou o resultado de V1 mais V2 e somou com V3, também pela regra de paralelogramo. Então pegou o resultado daqui e somou com o V3, ó, fazendo um paralelogramo aqui, ó. Tá, gente? E observa que o resultado dessa soma vai dar o VS, que é esse roxinho aqui. Aí eu posso dizer a vocês, gente, que esse aluno 4 ele também fez corretamente, viu? Ele fez corretamente. Por quê? Porque, olha só, se ele soma o primeiro V1 mais V2, ele vai achar o resultado. E se ele pegar o resultado e somar com V3, ele vai achar outro resultado, que é o resultado final, né? O resultado que pede na questão. Então, está correto o que ele fez. E se você observar o tamanho de VS aqui, ó, o roxinho, é o mesmo tamanho que esse, é o mesmo tamanho que esse, é o mesmo tamanho que esse. Tá bom? É como se fosse o seguinte, se aqui o V1 é 3 e o V2 é 2, 3 mais 2 dá o quê? Dá 5. Então, esse daqui vale 5. Aí, se eu pegar 5 e somar com esse daqui, eu vou achar o vetor resultante, que é o roxinho. Entendeu? Então, fez a soma de 2 primeiro, depois somou com o terceiro. É isso. Está correto, tá? Então, podemos afirmar o seguinte, ó. Letra A. Os 4 alunos estão corretos. Pronto. Já achei a resposta. A resposta é a letra A. Os 4 alunos estão corretos. E acabou a questão. Beleza? Questão 52. São dados os vetores V1 e V2. Sabe-se que o lado de cada quadrícula é igual a uma unidade de medida. Represente graficamente em seu caderno os vetores 2 vezes V1, menos 3 vezes V2, V1 mais V2 e 2 vezes V1 menos 3 vezes V2. E determine seus módulos. Olha, gente, determine seus módulos. Lembre o que é módulo de um vetor. Módulo de um vetor é o resultado, né? O tamanho do vetor. O vetor mede quanto? Mede 3 unidades, mede 10 unidades. Então, esse 10 é o módulo do vetor, é o tamanho do vetor, certo?
Então, vamos lá. Primeiro, o que é que representa graficamente, né? Ou seja, gente, primeiro o que é que representa quanto é 2 vezes V1? Representar graficamente 2 vezes V1, ou seja, V1 vale isso aqui, ó. Olha que V1 tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, né? Tem 5 quadradinhos, 5 unidades. Se eu vou multiplicar por 2, vai para 10 quadradinhos. Não é? Porque é 2 vezes 5, dá 10. Então, vai para 10 quadradinhos. 10. Então, 2 vezes V1 é igual a 10. Tá? Deixa eu botar logo ali a resposta, olha só. Vai ficar assim, ó, 2 vezes V1. Que aí vai ficar com 10 quadradinhos aqui. Se eu contar, tem 10, tá? O outro que eu quero achar é menos 3 vezes V2. Ou seja, é menos 3 vezes esse vetor aqui. Observa que esse vetor só tem 2 quadradinhos, então tem 2 unidades. Então vai ficar menos 3 vezes 2, né? Vezes 2 quadradinhos. Menos 3 vezes 2 é o quê? Dá menos 6. A gente observa que vai ficar negativo, né? Menos 6V2. Então vai ficar por sentido contrário. Lembra que troca o sentido do vetor quando muda o sinal. Se para a direita ele está positivo, se eu multiplicar por um número negativo, ele vai inverter o sentido. Então ele vai para a esquerda. Então por isso que está representado dessa forma. Ó. Menos 3 vezes V2. Aí o sentido que estava para a direita ficou para a esquerda. E observe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Porque media 2, o V2 tinha 2 unidades. Quando multiplicou por menos 3, ficou menos 6. Então 6 quadradinhos, tá bom? Outra coisa que quer representar aqui é V1 mais V2. V1 mais V2 é você pegar o vetor 1 e somar com o vetor 2. Né? Então, gente, aqui para me somar, eu só precisaria pegar esse V2 e prosseguir aqui do lado. Certo? Observa que V1 tem 2, 3, 5 quadradinhos, mais 2 quadradinhos aqui do V2 vai dar 7 quadradinhos. Então, tá aqui, ó. V1 com V2 somando, vai dar o resultado que é V1 mais V2, que é o que quer achar aqui, tá? Mas aí tem 7 unidades. É isso. E a última aqui quer fazer 2 vezes V1 menos 3 vezes V2. Ou seja, gente, quer pegar esse vetor aqui, ó, que é 2V1, e subtrair menos 3V2. É isso. Menos 3V2. Então, olha só. Se 2V1 é isso aqui, está indo para a direita, e o menos 3V2 está indo para a esquerda, então eu vou ter uma subtração de vetores, não é? Então, se eu tenho uma subtração de vetores, eu vou representar dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui embaixo. Observa que a subtração vai ser justamente esse vetor roxinho aqui, que vai ser o resultado, né? 2 vezes V1 menos 3V2. Vai ser esse aqui o resultante, tá? É isso. Aí, para determinar os módulos, que é os tamanhos dos vetores, eu já fui falando, tá? Mas vamos observar aqui. 2V1 vai dar 10 unidades, né? Porque aqui tem 10 quadradinhos, lembra? O menos 3V2 vai ser 6 unidades. 6 unidades. Mas, professor, não é menos 6, não? Não é menos 6? Não, gente. É porque vetor não tem unidade negativa, tá? Um vetor, ele não anda menos 3 metros, ele não anda menos 2 metros, é porque está trabalhando com comprimento. Não existe comprimento negativo. Então, aí, se deu menos 6, já que está em módulo, né? Essas duas barrinhas na matemática, significa que vai ser sempre positivo. Então, 6 unidades, tá? Então, o menos 3V2 vale 6. V1 mais V2, observa que vai ser o quê? 5 mais 2, que dá 7, tá bom? E 2V1 menos 3V2 vai ser 4 unidades, por quê? Porque aqui vai ser 10 menos 6, e dá 4. Então, o roxinho aqui é 4. Para a última questão, diz assim: um homem, partindo de um ponto A, desloca-se 4 quilômetros na direção leste-oeste e no sentido de oeste para leste, chegando a um ponto B. Então, tá de leste para oeste, tá? Assim, ó, leste-oeste, leste-oeste, leste-oeste. E no sentido de oeste para leste. Então, vai ser daqui para lá, tá bom? Isso na minha visão aqui, né? Porque vocês estão vendo aí o vídeo, eu fico espelhado. Mas aí o que eu estou indicando aqui, certo? Então, beleza. Chegando a um ponto B, certo, né? Um homem partindo de um ponto A desloca-se 4 km na direção leste-oeste, no sentido oeste para leste,
chegando a um ponto B. A seguir, partindo de B, desloca-se por mais 3 km na direção norte-sul, norte-sul, e no sentido de sul para norte. Então, começa de baixo para cima. Então, o vetor vai ficar daqui subindo, né? Chegando ao ponto C. Letra A. Desenhe uma malha quadriculada em seu caderno. Adote uma escala e represente graficamente os deslocamentos vetoriais sequenciais de A para B e de B para C sofridos pelo homem. Então, beleza. Tem que representar vocês têm que desenhar uma malha quadriculada aí no caderninho de vocês, tá? Começa daqui. Aqui já é letra A, tá a resposta. Olha aqui, essa vetor azulzinho aqui, gente, representa o primeiro deslocamento, né? Do ponto A, coloca aqui, ó, ponto A até o ponto B, certo? Olha que ele andou 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Então, e cada quadradinho vai representar 1 quilômetro. Então, o ladozinho assim de cada quilômetro, de cada quadradinho desse representa 1 quilômetro. É uma unidade, nesse caso vai ser 1 quilômetro. Então, por isso que aqui está 4 quadradinhos, tá? 4 quilômetros. Aí depois ele foi de B para C, aqui em cima, no sentido sul para norte, no sentido de sul para norte, e ele andou 3 quilômetros, então aqui tem 3 quadradinhos, pode olhar. Então vai ficar essa figura aqui, tá, gente? Essa que eu representei aqui do lado. Aqui embaixo é 4 e aqui no lado é 3. É isso. Ele andou 4 quilômetros para a direita e depois subiu 3 quilômetros. Aí já representado, tá? Essa é a letra A, respondida. Letra B. Determine a distância total percorrida pelo homem e o correspondente deslocamento vetorial total. Vamos lá. Determine a distância total percorrida pelo homem. A distância total percorrida pelo homem vai ser 7 km, né, gente? Por que 7? Porque ele andou 4 para a direita aqui e depois subiu 3. 4 mais 3 vai dar o quê? 7. Então, a distância total percorrida é 7 km. Certo? Tá aí já respondido. A segunda pergunta é: e o correspondente deslocamento vetorial? Aí, no caso, esse correspondente deslocamento vetorial é justamente o vetor resultante. Se eu pegar daqui para cá, direto, numa linha reta, né? O resultante aqui vai ser quanto isso? Vetor resultante aqui que eu quero achar. Pronto, aí para mim achar isso eu faço o teorema de Pitágoras, né? Por quê? Porque aqui é um triângulo retângulo, aplica o teorema de Pitágoras e acha. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui, distância total 7 km, tá? 7 km, como eu falei para vocês. Aí, para mim achar o resultante ali, é só fazer v ao quadrado, né, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 dá 25, então fica a raiz de 25 e dá 5. Ou seja, o deslocamento vetorial aqui vai ser 5, então aqui é 5. 5 km. Beleza? Pronto, tá respondendo a letra B. Letra C. Determina a velocidade vetorial média do homem, sabendo que os deslocamentos de A para B e de B para C foram realizadas em um intervalo de tempo de 0,5 hora. Então, nesse caso aqui, quer saber, ó, determina a velocidade. Velocidade vetorial, velocidade, tá? Gente, se eu quero determinar a velocidade, como é que eu calculo velocidade? Velocidade. E nesse caso é a velocidade vetorial, tá? É a velocidade considerando esse vetor aqui, ó, o vetor resultante. E aí? Lembra que velocidade, para me determinar a velocidade, é só você pegar espaço dividido para tempo, né? Variação de espaço dividido pela variação do tempo. Então, espaço pelo tempo. Olha que o espaço eu tenho, né, gente? O espaço percorrido pelo vetor é 5 km. Então, eu tenho 5 dividido pelo tempo. O tempo é quanto? Olha só, o tempo é 0,5 hora. Foi o tempo, o intervalo de tempo para sair do ponto A para chegar no B e do B para o C. 0,5 hora. Eita, 5 filha fera. Ali é 5, tá? 5 dividido para 0,5. Deixa eu colocar aqui. Então, vou ter que a velocidade vai ser 5 km, 5 km, dividido para 0,5 hora. Aí, gente, observa o seguinte. Aqui eu tenho 5 dividido para 0,5. Lembre que quando eu vou calcular quilômetro, né, velocidade, a unidade de medida pode ser quilômetro por hora, pode ser metro por segundo, não é?
Aqui eu vou achar em quilômetro por hora. Olha só que é quilômetro por hora. Por hora. A cada 1 hora eu ando tantos quilômetros. Se eu estou a 100 quilômetros por hora, é porque eu vou andar 100 quilômetros em 1 hora, a cada hora, certo? Ou seja, se aqui está 0,5 hora, eu tenho que deixar 1 hora, que é por hora, não é por meia hora, porque 0,5 representa meia hora. Então, eu quero 5 quilômetros por meia hora. Se eu vou fazer em quilômetro por hora, eu só preciso transformar essa meia hora aqui em 1 hora. Aí o que eu faço? Eu multiplico o número de cima e o número de baixo por 2, né? Gente, lembra que está assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Está assim, ó. 5. Vai fazendo bagunça aqui. 5 sobre 0,5. Não é? Eu pego o número de cima e multiplico por 2. Pego o número de baixo e multiplica por 2. 5 vezes 2 dá 10. E 0,5 vezes 2 dá 1. Então vai ficar 10 quilômetros por 1 hora. Então 10 quilômetros por hora. Logo a velocidade é essa. 10 quilômetros por hora. Terminamos a questão. É isso aí. Então observa, gente, que a princípio não estava complicado. Não é complicado o assunto de vetores, né? De grandezas escalares e grandezas vetoriais. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Quem não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente ou procura outra fonte, certo? É isso. Até a próxima aula.